Agora, na Gospel FM, Soltando o Verbo. Temas atuais, convidados especiais, suas dúvidas sanadas. Debates sob a luz da palavra de Deus. Tudo isso e muito mais. Soltando o Verbo. Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Soltando o Verbo, debate da sua tarde, produzido, entregue, apresentado na Rádio Gospel FM, a primeira rádio evangélica do Brasil. Na técnica está aqui o Edi e eu vou aqui com você até às 18 horas e que Deus nos dê graça para gerar mais um conteúdo de qualidade para o seu conhecimento. E o tema de hoje é: a graça de Deus é resistível ou irresistível? Do que eu estou falando? Do que se trata esse tema? É o seguinte: é possível resistir ao chamado de Deus na conversão? É possível dizer não para o chamado de Deus ou não? É basicamente isso. A graça de Deus é resistível ou não? O que é resistível? Aqueles que resistem à graça, aqueles que dizem não ao chamado divino, ou uma vez que a pessoa é chamada, ele não tem mais como dizer não e ele vai, a entrega é completa, é total. Bom, a gente está recebendo hoje aqui dois convidados que pensam diferentes, que pensam de forma diferente, melhorando aqui, corrigindo o português. Estou recebendo aqui, mais uma vez, o pastor Everton Alves. Ele é professor do Seminário Batista Livre na Faculdade Teológica Vida, tem formação em teologia, pós-graduação em hermenêutica e apresentador também de rádio e TV. Bem-vindo, pastor Everton, um privilégio te receber aqui novamente. Bem-vindo, pastor César, uma grande satisfação, uma alegria enorme poder estar aqui, mais uma vez na Gospel FM, também conhecer pessoalmente o pastor Walter. Creio que teremos um tempo bastante produtivo aqui e vamos procurar elucidar essas questões que envolvem a graça de Deus, aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. Legal. Você vai defender que o homem pode resistir ou que não pode? Que pode resistir. Pode resistir, tá bom? Com a gente aqui o pastor Walter Regiani. Ele é pastor da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Ele é advogado, membro executivo da Coalizão pelo Evangelho, especialista em soteriologia bíblica. Bem-vindo, acho que é a primeira vez aqui com a gente no programa Soltando o Verbo. Pastor Walter, seja muito bem-vindo, que seja a primeira de muitas. Uma alegria para mim, pastor César. Fala pertinho aqui, isso. Uma alegria para mim, pastor César, estar participando desse debate. Pastor Everton, também é uma alegria poder conversar um pouquinho a respeito do Evangelho, que é a coisa mais cara que a gente tem, né? É verdade. Isso é uma verdade. Alegria para mim. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. O senhor vai defender que a pessoa pode ou não pode resistir? Que não pode resistir. Não pode resistir, tá bom. Bom, vamos lá. E você que tá ouvindo a gente, você vai defender o que hoje aqui nesse debate? Porque você tá com a gente aqui ao vivo, então já se inscreva no canal. Ontem a gente estava quase batendo 9 mil, hoje já passou de 9 mil inscritos e a gente está começando agora, né, com esse canal, então ajuda a gente aí, dá o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, faça o serviço completo e vamos em frente. Você pode mandar seu áudio para cá e a sua participação pode entrar aqui dentro desse debate, talvez até norteando aqui, ajudando, ou atrapalhando também, né? Porque você pode mandar um áudio que desmonta algum argumento que já foi falado. Então, teu áudio pode ser enviado para cá. O nosso WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, 3208-1866, 011 São Paulo, 3208-1866, áudios rápidos, pelo amor de Deus, né? Senão ninguém merece e tal. Então você manda lá teu nome, tua cidade ou a sua igreja e manda a tua opinião a respeito do tema aqui proposto. A graça, é possível resisti-la ou não? Bom, vou começar aqui, eu já colhi aqui o que cada um vai defender. Agora, pastor Everton, sua posição inicial para a gente começar a nortear o nosso debate. Por que o homem, baseado em que textos, que evidências, documentos, que o homem, é possível ao homem dizer não para Deus, por exemplo? Tá, ok. Eu entendo dessa maneira por pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo é porque eu vejo alguns textos bíblicos em que um indivíduo, um grupo de pessoas rejeitam categoricamente a oferta da salvação, resistindo então a esses apelos da graça. E no decorrer do nosso programa aqui eu vou mencionar alguns deles. O segundo motivo é porque eu vejo também alguns textos bíblicos que demonstram claramente que o indivíduo ou um grupo de pessoas tem a possibilidade de escolha em relação aos apelos salvíficos da graça.
Então eles podem acatar ou rejeitar. Existe essa opção de escolha em alguns textos que nós vamos enumerar aqui. E por último, eu entendo que também nós temos alguns subsídios bíblicos que demonstram claramente que por muitas vezes a vontade de Deus pode sim ser frustrada. Então, por conta desses argumentos, nós vamos, claro, embasá-los em textos bíblicos aqui, eu entendo que sim, a graça pode ser resistida. Tá certo, eu já entendi que ele vai guardar os textos para a sequência, entendeu? Pastor Walter, na sua opinião, então, como é que o senhor vai basear, por onde o senhor vai caminhar sobre a questão do homem não poder nunca resistir ao chamado? Uma vez chamado, ele vai. Como é que funciona? Na realidade não é nunca. Na realidade não é nunca. Eu tinha um professor que ele falava assim que... Professor na faculdade de Direito, né? Ele falava assim, que a única resposta que a gente pode dar confiadamente para um cliente, quando ele faz um questionamento, é o seguinte: depende. Então, eu vou defender logicamente que a chamada do Senhor é irresistível, mas se eu pudesse dar uma resposta assim um pouquinho mais longa... Mas pode, claro. Depende. Então, é o seguinte... O estado do homem sem Cristo, ele é de morto. Lá quando Paulo vai escrever para os Efésios, ele fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra lá no grego é necros. É como se a gente estivesse no mármore gelado. Uhum. Então, logicamente, eu posso chegar lá no necrotério ou nos 2 cemitérios que tem aqui próximo. Num velório, né? E eu vou chamar o defunto. Aquele defunto, eu posso ficar o dia inteiro chamando ele não vai responder. Então, essa chamada, que é uma chamada universal ao Evangelho, quando no próprio Isaías fala, todos vós que têm de sede, vinde, ou Jesus falando lá no Apocalipse, eis que estou à porta e bato, ou então lá no discurso de Estevão, que ele fala, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Tudo isso daí está falando de uma chamada universal, sem ainda aquela ação especial do Espírito Santo. Então, quando essa chamada, ela vem acompanhada da vida, uma vida que é dada antes do chamado, o simultâneo ao chamado, então esse chamado é irresistível. Esse chamado universal, ele é resistível porque o morto jamais ele pode atender a esse chamado ao Evangelho. Ok. Então vai entrar na questão do Ordo Salutis também, que primeiro a pessoa nasce de novo para depois atender. Exatamente. Tá. Pastor Everton, vamos lá. Everton, vamos lá, tá contigo agora. Bom, então, dentre aqueles argumentos que eu citei na minha primeira fala, eu gostaria então agora de embasá-los com alguns trechos das Escrituras. Em relação ao primeiro argumento, onde eu disse que um indivíduo, um grupo de pessoas podem categoricamente rejeitar a oferta da salvação ou resistir aos apelos, esses impulsos do Espírito Santo para a salvação, nós temos, por exemplo, a fala de Jesus, né? Lá em Lucas 7, 29 e 30, onde ele está ali diante dos fariseus, e ele diz, todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. E o batismo de João era justamente um batismo para o arrependimento. Aí ele conclui, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles não sendo batizados por João. Então, ao meu ver, esse texto e tantos outros nos deixam assim de forma muito clara que existe sim a possibilidade de alguém rejeitar categoricamente essa salvação, né? Tanto é que Jesus Cristo também repreendendo os fariseus em uma outra ocasião, lá em João 5, 39 e 40, ele diz, vocês estão examinando as Escrituras e porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, né? Então aqui o propósito do texto é sobre salvação, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vidas. Ou seja, eles rejeitaram a oferta de salvação explicitada nas Escrituras e não quiseram vir ao Senhor para obter a vida eterna. Ok. Pastor Walter. Esse texto aí foi ótimo, esse último. Vocês não querem vir a mim para terdes vida. Quer dizer, vocês estão sem vida. Então vocês não querem, ninguém quer. Paulo não queria, Jonas não queria. Então, de novo, todos esses textos que dão essa ideia verdadeira de que a graça, o chamado do Senhor é irresistível, eles são verdadeiros. Mas o homem ainda no seu estado de morto espiritualmente. Jonas, de novo, Paulo, os apóstolos,
Abraão, Noé, etc. Todos esses não resistiram ao chamado do Senhor, porque ele vem acompanhado da força do Espírito Santo. Lembrando, hoje a nossa situação em relação às Escrituras, ela é um pouco comprometida, porque principalmente aqui no Brasil, nós não temos mais aquela figura do Senhor, que é dono de uma pessoa. Hoje, quando a gente fala em Senhor e servo, a gente já liga a patrão e empregado, que é uma relação muito diferente das Escrituras, que era o do Senhor e o seu servo. O Senhor era o dono do seu servo. Então, quando Paulo vai escrever muitas das suas cartas, ele fala assim: Paulo, escravo de Cristo. Então, jamais é inconcebível que o dono vai chamar o seu escravo e o seu escravo vai falar assim: não vou. O texto mais categórico a respeito desse assunto é a parábola da grande ceia, Lucas capítulo 14. Porque, veja só, é um texto que fala a respeito do chamado. Então lá nós vemos 3 tipos de verbos, 3 tipos de ordem do Senhor. O primeiro é convida, vai e convida a muitos. Daí quando estava tudo pronto, ele mandou avisar. E um a um eles começaram a escusar-se. Um tinha casado, um tinha comprado uma junta de bois, outro tinha comprado uma fazenda, e nenhum convidado aceitou o convite. O Senhor, muito irado, falou assim: em verdade vos digo que nenhum dos convidados participará da minha ceia. Daí ele deu uma ordem para o seu escravo ir na cidade, buscar os aleijados, os cegos, os coxos. E daí ele falou assim: feito está como o Senhor. Daí ele falou assim: mas tem lugar ainda. Então você vai nos becos, pega aquelas pessoas que fugiram e obriga-os a entrar. Então é daí que surge aquela fala muito popular que diz assim: aquele que não vem por amor, vem pela dor. Então aqueles que são escolhidos do Senhor, que o Senhor manda com a força do Espírito Santo, se eles não cedem inicialmente, depois eles são forçados a vir, porque a casa do Senhor ficará completa com todos os seus filhos. Ok, pastor Everton. Eu até entendo que haja uma plausibilidade dentro do argumento que o pastor colocou em relação a João 5, mas em Lucas 7 fica complicado, porque Lucas 7, Jesus está tratando com 2 públicos diferentes. O primeiro público são os publicanos, que ouviram a palavra de Deus e reconheceram o caminho de Deus. E um outro público que também era participante daquela audiência eram os fariseus, Lucas 7, 29 e 30. Então, todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo. Os publicanos também eram mortos nos seus delitos e pecados, e mesmo assim, com o impulso da graça, eles reconheceram o caminho de Jesus. Já os fariseus, que também estavam sendo alvos daquele discurso, eles rejeitaram o propósito de Deus para eles. Então, ambos estavam mortos em seus delitos e pecados. Então, a palavra foi pregada, o Espírito Santo convenceu o homem da justiça, do juízo do pecado. Alguns acertaram a esse estímulo do Espírito Santo e outros não. Os publicanos aceitaram, os fariseus rejeitaram. Bom, pastor. Então, logicamente que aqueles que aceitaram o chamado Evangelho é porque eles receberam nova vida. Porque aqueles que não recebem nova vida, eles não querem, e não somente não querem, como eles não podem. O maior milagre que Jesus realizou, no ápice do seu ministério, foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto e, segundo a sua irmã, ele já cheirava mal. Quer dizer, em outras palavras, ele estava mortíssimo. E quando Jesus chama ele para fora, obviamente que ele veio, mas porque ele recebeu vida primeiro. Então, de novo, o relacionamento aí é do dono para com o seu escravo, para com a sua propriedade. Então, jamais a gente lidar com um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, que domina todas as coisas, jamais um convite do Senhor, vindo com a força do Espírito Santo, ele pode ser recusado. Agora, lembrando que Deus, ele não arrasta ninguém. Ele não arrasta ninguém. Ele convence, ele muda o coração. Ele arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne suscetível a ouvir a voz do Senhor. Então, quando esse homem recebe esse novo coração,
Daí o chamado é irresistível. Esse argumento, especialmente o do Lázaro, eu entendi o argumento em favor desse Ordo Salutis, dessa forma que o irmão entende. Mas ele também não é um argumento igualmente forte para o outro lado? Porque, por exemplo, o senhor disse o Lázaro estava morto, você até usou aí um adjetivo que eu não lembro agora. Mortíssimo. Exatamente, um superlativo. E tal, beleza. E é fato, todo mundo concorda, cheirava mal, decomposição, não sei o que lá, beleza. Só que quando Jesus falou, ele ouviu. Isso não pode funcionar com todo morto? Porque, por exemplo, quando ele está sendo exposto ao evangelho, ele pode ouvir. Não é só o Lázaro que ouviu. Outras pessoas também ouviram de Jesus, estando mortos, né? Menina, eu te digo, levanta-te. Levantou. Jovem, eu te digo, levanta-te. O rapaz levantou. Jesus tocou o esquife e o rapaz levantou. O Eutico, na experiência paulina, a Tabita, salvo engano, a Dorcas, né? Que é na experiência de Petrina, né? Então não é também um argumento para que quando você está falando a mortos, eles ouvem? Então, tinha um pregador, um professor, o irmão dá aula em curso teológico, né? Isso. Então tinha um professor que ele dava aula de pregação no seminário. E depois de um determinado tempo que ele estava treinando seus alunos, ele levava os alunos para pregar num cemitério. Colocava cada um dos alunos lá em frente a uma cova. E falava assim, vocês vão pregar aqui durante 30 minutos. Começaram a fazer alguma pergunta. Não, depois a gente conversa. Aí, os alunos ficavam lá diante daquela tumba lá e pregavam durante 30 minutos. Depois ele recolheu. Os alunos, professor, mas isso é um absurdo. Como que o senhor manda a gente pregar para mortos? Né? Ele falou assim, porque vocês precisam se acostumar, porque são para pessoas mortas que vocês irão pregar. E elas, se não houver uma ação do Espírito Santo para dar vida para elas, elas jamais receberão o Evangelho. Então, logicamente, que ali está subentendido que antes dele ouvir, ele recebeu. Então, não tem margem nenhuma ali para se interpretar diferente, que ele não tenha recebido primeiro, talvez até simultâneo, né? Logicamente. Isso nós vamos discutir se foi um segundo antes, pode ser até simultâneo, mas não haveria nenhuma possibilidade. É igual, por exemplo, assim, a visão de Ezequiel, do vale de ossos secos, né? Esses ossos podem reviver? Tu sabes, Senhor. Se o Senhor querer, esses ossos vão reviver. Então, logicamente, que esse milagre de Jesus, da ressurreição de Lázaro, e comparado com o caráter de Deus, de quem é Deus, o dono do universo, aquele que criou todas as coisas, e a situação de mortos espirituais. Então, se Deus não arrancar primeiro o coração de pedra e colocar um coração de carne suscetível a ouvir a sua voz, ninguém vai atender ao chamado ao Evangelho. Ok. Bom, e a sua opinião que está ouvindo a gente agora pelo programa? O WhatsApp é 3208-1866, 11-3208-1866. A gente vai ter que fazer um intervalo já, mas dá tempo de colocar o primeiro ouvinte ao vivo. Então, solta aí o WhatsApp da participação do ouvinte, 11-3208-1866. Vamos saber o que pensa o ouvinte. Vai ele. Mande sua pergunta para o programa Soltando o Verbo. WhatsApp 11-3208-1866. A paz do Senhor, pastor César Cavalcante e os demais irmãos que estão presentes no estúdio. Pastor, o senhor perguntou se é possível resistir à graça. Se alguém resistir à graça é porque não aceitou a Jesus de corpo, alma e espírito. Um grande abraço para todos vocês, do irmão Ivan Carlos de Mauá. Bom, vamos lá. Primeiro ouvinte já participou lá direto de Mauá, então você pode fazer a sua participação de qualquer lugar do Brasil que você tiver ou do mundo, mandando seu áudio direto para mim aqui. O WhatsApp é 11-3208-1866, 3208-1866. Pastor Everton, o senhor crê assim também sobre essa questão dos mortos aí, do Lázaro e tudo mais? Como é que... Talvez nós tenhamos sutis diferenças, né? Porque da mesma forma eu entendo que
Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, precisávamos ser vivificados pela ação do Espírito Santo. Então a graça de Deus, ela atua num primeiro momento justamente isso, habilitando o homem a responder o chamado de Deus. Então é o Lázaro que ouviu Jesus o chamando, e ele então decidiu sair daquela tumba. Ele viu um imperativo: Lázaro, vem para fora. E ele tomou a decisão de sair. Então, a graça, ela habilita, tirando-nos da morte espiritual, nos trazendo luz para que tenhamos a opção de escolha. Exatamente. Então, a graça atua nos proporcionando a possibilidade de ouvir. A ideia da graça preveniente. Preveniente, exatamente. O calvinismo não gosta muito desse negócio de graça preveniente, né? Como é que vocês entendem isso? Não é, pastor César, pastor Everton, não é, na realidade não é o calvinismo. Na realidade, eu não sou nem calvinista. As pessoas é que dizem que eu sou calvinista quando elas ouvem as teses que eu defendo, né? Na realidade, essa é uma doutrina protestante, né? Porque essa questão da graça preveniente é uma doutrina católica romana, baseada no livre-arbítrio, que Deus restaura o livre-arbítrio do homem. Isso, então, para um protestante, isso não cabe, né? Então, essa graça preveniente. É a mesma coisa de Jesus falar para Lázaro sair da tumba, e depois que Lázaro está fora, Jesus pergunta assim para ele: ô Lázaro, você quer continuar vivo ou você quer voltar lá e continuar morto? Logicamente que isso é impensável. Ele preparar a pessoa para a pessoa ouvir, e depois que essa pessoa ouve, ela fala: não quero. Então, isso não tem cabimento, porque a palavra de Deus, tanto lá para Jeremias como para Ezequiel, etc., ele muda o coração, ele tira um coração e coloca um outro coração suscetível a ouvir a voz do Senhor. Ele fala assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, lá na carta de Paulo aos Efésios. Mas o morto lá é no delito e pecado, né? Não é que ele estava morto no sentido de que ele não... igual o Lázaro, né? Sim, se você pegar um exemplo físico, né? De morte física para explicar uma morte espiritual, né? Então, a pessoa que está morta no delito e pecado, ela ouve, ela ouve a palavra, enfim, o exemplo lá do pregador no cemitério, a gente prega aos mortos porque eles ouvem, né? É que os milagres de Jesus, todos eles eram sinais. Então, quando Jesus inicia seu ministério, que ele transforma água em vinho, ele tinha um significado que... É verdade. Só ele pode transformar a tristeza em alegria, coisa desse tipo. Só ele pode fazer alguma coisa do nada, porque... Uma intervenção divina mesmo. A matéria-prima do vinho não é água, né? E ele pega a água, e da água ele faz um vinho da melhor qualidade, né? Então, quando ele dava vista aos cegos, o milagre era dar vista aos cegos, mas qual é o sinal? O sinal é que só ele pode fazer nós enxergarmos. Quando ele ressuscita Lázaro, o milagre, ele ressuscita Lázaro. Mas qual era o sinal que tinha ali? O sinal que tinha ali é que só ele pode nos dar vida. Então, quando Efésios lá fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos espiritualmente, nós éramos inimigos de Deus, nós não queríamos saber de Deus e nós resistíamos ao chamado de Deus. Então, nesse sentido, morto espiritual. O morto espiritual, ele precisa receber vida espiritual para que ele possa atender ao chamado do Senhor. Ok. Pastor Everton. Nós vemos um panorama diferente de um texto muito importante lá em Apocalipse 3:20 em relação a essa questão do morto não ter opção a não ser irremediavelmente correr para os braços daquele que o chamou. Porque Apocalipse 3:20, aquele contexto lá de João escrevendo à igreja de Laodiceia, e vai demonstrar que Jesus estava do lado de fora daquela igreja. Então Jesus diz assim, Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. E aí vem uma condicional importante, ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, e depois outra, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Então essas condicionais nos colocam claramente uma possibilidade de escolha em relação ao impulso da graça. Olha, eu estou aqui do lado de fora, estou batendo na porta, eu quero abrir, eu quero cear. Mas para isso, se você ouvir a minha voz, porque pode ser que você não ouça, mas se por um acaso você ouvir, não basta somente ouvir, você tem que abrir a porta para que eu possa entrar. Então,
Lázaro ouviu, mas ele também tomou a atitude, a escolha de sair daquela cova. Um conceito sinergista. Sinergista, exatamente. Ok, pastor. Esse daí foi o primeiro texto que eu citei, que é chamado universal. Se alguém quiser, venham. Tá. Esse chamado universal é para todos, é um convite sincero do Senhor. É sincero, mas o homem não tem capacidade para atender. Mas o convite é sincero. O convite é sincero. E a pessoa, mesmo assim, ela não vai responder Não, e ele não vai sabe. porque necessita da força do Espírito Santo e acompanhado da força do Que Espírito não vai receber. Não vai receber. E como, Aí por que é sincero? Eu tô convidando a pessoa pra... Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa, mas eu sei que não vai acontecer, então é sincero? É sincero e é honesto, porque... por que as pessoas, elas serão condenadas? Elas serão condenadas porque elas receberam a revelação do Senhor e elas não atenderam. Então lá em Apocalipse capítulo 1, ele vai dizer muito bem isso. As pessoas recebem a revelação através de todas as coisas que foram criadas e ao invés delas louvarem, adorarem, glorificarem ao Criador, elas glorificam a criatura. Por isso que essas pessoas são indesculpáveis. Então elas serão condenadas porque elas foram chamadas para vir e não quiseram, não puderam. Então, mas nesse momento o senhor se tornou sinergista, então, também. Por quê? Não, porque o sinergismo defende a vontade humana para dizer sim ou não. Se o senhor está dizendo que as pessoas serão condenadas porque elas não quiseram. O chamado foi... Como é que é essa palavra que você usou? Sincero. O chamado foi sincero, o chamado é honesto. Sincero ou honesto, eu não lembro qual foi, mas são sinônimos. O chamado é verdadeiro. Ele está chamando o João. Certo. De verdade, o chamado é verdadeiro. Vem, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa, usando o texto que ele falou. O chamado é honesto, é verdadeiro. Mas o João não quer vir. Por causa disso, ele será condenado. Certo. Então, ele tem vontade, ele pode dizer não, é isso? Não, ele só vai dizer não. Ele só vai dizer não. Para que ele não diga não, existe a necessidade dele receber vida. E a vida só irão receber aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram eleitos pelo Senhor. Então, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo, num determinado momento da sua vida, ele vai receber esse chamado. E quando ele receber esse chamado... Ele vai esse espírito para ser revivificado. Exatamente. E Deus não vai dar para esse cara hipotético aqui, ele não vai dar, mas mesmo assim o apelo é honesto? Sim. E como pode ser honesto, sendo que ele sabe que ele não vai dar? Porque Deus, o único atributo que é repetido 3 vezes, então, hoje em dia, o atributo que as pessoas conhecem é do amor, né? Deus é amor, né? Mas na realidade, o único atributo que é repetido na Bíblia 2 vezes, tanto em Isaías como lá no Apocalipse, é que Deus é santo, santo e santo. Deus é perfeito. Deus não há impureza, Deus não há pecado, Deus não há injustiça. Tudo em Deus é puro. Então, jamais o Senhor faria um convite para qualquer pessoa que aquele convite não fosse sincero e não fosse um convite honesto. Mas, de novo, enquanto aquelas pessoas não receberem vida, elas continuam sendo inimigas de Deus. E elas não somente não aceitam o convite, como elas se alegram por não receber o convite. Bom, tá. Eu vou fazer o primeiro intervalo e eu comecei com o pastor Everton, terminei com o pastor Walter e volto no próximo bloco, começando com o pastor Everton e concluindo com o pastor Walter. E você também pode mandar a sua opinião para cá, soma com a gente. WhatsApp é 0 operadora 11 3208 1866, 3208 1866, manda teu áudio para cá, o teu lugar, a sua igreja e tal, e manda a sua opinião sobre o tema e vamos junto, soltando o verbo. Você está ouvindo Soltando o Verbo. Agora, o trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM.
De volta com mais informações do trânsito. Tem ainda estado de atenção para alagamentos em toda a capital paulista. Muita chuva, já são 70 quedas de árvores também aqui na capital. Evite sair agora de casa, do seu trabalho, espere mais um pouquinho. Tem estado de atenção e alerta também para o bairro da Penha, Itaquera e São Mateus, com risco de transbordamento de rio. Cuidado. Imagine aprender inglês ou espanhol falando dos assuntos que mais gosta. Você não precisa imaginar. No CNA você pode acreditar. Matricule-se já. O trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. 2024, ano apostólico de Mordecai. Agora, ore com o servo de Deus apóstolo Estevão Hernandes e profetize que Deus vai transformar o puro em purim. Ano em que você viverá os maiores livramentos e a prosperidade em sua vida. Neste ano apostólico de Mordecai, eu declaro debaixo do poder da palavra profética que viverei junto com a minha família um ano poderoso de grandes e surpreendentes milagres no mundo espiritual. Verei sonhos e projetos sendo realizados independentemente de qualquer situação adversa. Deus irá me justificar e os meus memoriais me levarão a viver uma honra jamais esperada. Toda sentença e toda forca preparadas para mim, Deus está transformando em grandes livramentos. Pelo meu posicionamento espiritual, eu e a minha família viveremos um grande purim em todas as áreas das nossas vidas. Descansaremos de todas as guerras e assolações e teremos um tempo de paz, alegria e felicidade. Deus irá me colocar em lugares jamais sonhados e terei uma prosperidade tão grande que toda a minha família será beneficiada e eu serei reconhecido como aquele a quem Deus quer honrar. Ano de Mordecai, ano que Deus fará justiça em minha vida, ano de livramentos, ano do purim, ano de cura em todas as áreas da minha vida, ano de Deus tirar o inimigo dos meus caminhos, ano de ser próspero e honrado. Declaro que viverei nesse ano de Mordecai muito além do que eu pedi ou imaginei. Eu e a minha família teremos a proteção, a graça e toda sorte de bênçãos espirituais. Ano de Mordecai, ano de livramentos, ano de salvação, ano de paz, ano de prosperidade, ano da dupla honra. Eu declaro, eu e a minha família viveremos um ano jamais sonhado, em nome do Senhor Jesus. Amém. A primeira Rádio Gospel do Brasil. Vem aí a promoção mais aguardada. Casamento dos Sonhos Marcha para Jesus. Já pensou uma festa completa no buffet mais sofisticado do país? A Casa Bertolazzi. Um dia da noiva no maior espaço de beleza da América Latina, a Casa Florá, que inclui ainda o vestido de noiva e o traje do noivo na Louis de Saint-Gentin e o par de alianças com design inovador da Micron Joias e ainda uma viagem que a Hebron Turismo vai preparar especialmente para você. Acesse @Marcha para Jesus, curta o banner da promoção e faça uma declaração de amor.
Depois é só seguir os parceiros da promoção no Instagram e marcar 3 amigos nos comentários de cada parceiro. O resultado acontece na véspera da marcha, no programa Renascer, com o apóstolo Estevão Hernandes. Casamento dos Sonhos, Marcha para Jesus. 90.1. Aqui, toca o sucesso. Quem disse que cabelos saudáveis e deslumbrantes são apenas para os outros? Desvendamos para você o poder do ozônio para nutrir e fortalecer seus cabelos. Apresentamos a linha capilar Ozubi Hair, a revolução que vai transformar seus fios e elevar sua autoestima. O Ozubi traz uma potente combinação de ativos naturais enriquecido com ozônio. Primeira linha capilar, clinicamente testada e aprovada em ozônio ativo no Brasil. Sua tecnologia com ativos nanoencapsulados fortalece o crescimento capilar, reduz a queda dos fios e elimina as coceiras do couro cabeludo. Descubra a magia dos cabelos saudáveis com a linha Ozubi. Ligue agora para 0800 591 4393 e faça parte das centenas de clientes super satisfeitas com os resultados incríveis. Eu não mudo de estação. Gospel FM. Eu estava precisando de um tênis de corrida, porque nesse ano me propus a correr uma maratona. E estou me preparando para isso. O tênis que eu queria da Under Armour custava R$415. Sou o Gideão e fui correndo consultar se tinha desconto com o Clube da Bênção. E não é que tinha? Comprei o mesmo tênis por R$311, um descontão de 25%. Eu estou muito feliz e continuo no propósito de correr a maratona. E agora deixar o carnê em dia e fazer parte deste clube de descontos e vantagens. Coloque propósitos na sua vida também. Vem pro Clube da Bênção. Ligue 0800 878 1200. Seja um Gideão. Abençoe e seja abençoado. Voltamos a apresentar Soltando o Verbo. Quero falar com você que deseja uma formação teológica. A Faculdade Teológica Bethesda está de portas abertas para você, com cursos em preços promocionais aqui no começo do ano, através da Gospel FM. Se você tem interesse, me chama pelo WhatsApp 3198-5551, 011 São Paulo, 3198-5551, esse número é o WhatsApp, 011-3198-5551. E a gente manda para você as nossas propostas de cursos fundamental em teologia até o nível avançado em teologia, todos com grandes descontos através de bolsas de estudos agora no começo do ano. Então é só chamar aí agora 3198-5551, 3198-5551 e pedir as informações sobre o nosso curso fundamental ou formação plena em teologia. E voltamos aqui para a nossa mesa de debates a respeito da graça. A graça é resistível ou irresistível? Vamos nessa, eu volto a palavra com o pastor Everton Alves. Vamos lá. Bom, uma coisa que eu gostaria de destacar, aproveitando a fala do pastor Walter, ele mencionou a questão de atributos de Deus, né? E ele colocou de forma muito concisa a questão da santidade, eu concordo plenamente. Mas existe um atributo que me salta aos olhos e que com certeza vai ser, digamos assim, o norte de algumas das nossas argumentações aqui durante o programa, é a questão do amor. E o amor, ao meu ver, ele vai muito além do que um mero atributo de Deus, embora, claro, seja, sem dúvida alguma. Mas o amor, ele está ligado muito mais também ao caráter de Deus. E eu entendo que todos os atributos de Deus, quer sejam os comunicáveis ou incomunicáveis, estão em perfeita harmonia e são guiados a partir daquilo que é a essência do caráter divino. A Bíblia não diz apenas que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. E este amor, pelo que eu vejo no relato das Escrituras, ele é disponível a todos, um amor a priori salvífico, um amor que é estendido através da oferta da salvação, no intento de alcançar todas as pessoas em que a expiação de Cristo possa chegar. Então eu entendo que, é claro, Deus é soberano, Deus é santo, Deus é onipotente, Deus é absoluto, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é imutável.
todos esses atributos, eles caminham em harmonia, mas eles são guiados por aquilo que é a essência do caráter de Deus. Logo, se Deus, as Escrituras nos afirmam, né, que Ele deseja salvar a todos, essa expiação em Cristo Jesus é ofertada a todos para que todos tenham a possibilidade de alcançar a salvação mediante a fé. Então, eu vejo dessa forma, né? O amor de Deus, ele guia os demais atributos do Senhor, porque isso não é apenas um mero atributo, mas está atrelado também à sua essência. Ok, pastor Walter. Bom, esse conceito popular de que Deus deseja salvar todas as pessoas, isso não é realidade. Primeiro, pelo que nós testemunhamos. Porque se Deus desejasse salvar todas as pessoas, obviamente, Ele sendo Deus, Ele salvaria todas as pessoas. Mas nós testemunhamos que todas as pessoas não serão salvas porque no nosso dia a dia, só pelo fato de nós mencionarmos o nome de Cristo, as pessoas já se tornam nossas inimigas. E lá em João 6, Jesus vai falar assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta. E daí Jesus vai dizer qual é a vontade do Pai: que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas eu os ressuscitarei no último dia. Então, esse texto aí é uma palavra de Jesus, né? Que o Pai deseja salvar a todos. Todos quem? Todos aqueles que Ele deu ao Filho antes que houvesse mundo. Com relação ao amor de Deus, que Deus não dá essa oportunidade para todos, seria uma falta de amor do Senhor. Esse foi um questionamento levantado por Paulo lá quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, lá no capítulo 9. Ele começa a falar sobre que Deus amou a Jacó, mas odiou a Esaú, e fala algumas outras afirmações. E ele mesmo já antecipa uma pergunta que os romanos iriam fazer. Então quer dizer que Deus é injusto escolher algum e não escolher outros? E Paulo responde assim: de modo nenhum. Em outras palavras, nem pensar, porque ele diz a Moisés: eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e endurecerei o coração de quem eu quiser endurecer. Assim, pois, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus derramar a sua misericórdia sobre a pessoa. Bom, e você que está ouvindo a gente, tem áudio aí já? Tem áudio? Manda aí, Gerson, solta o primeiro, o primeiro não, já é o segundo, né? O segundo áudio aí, bora lá. Soltando o verbo. Soltando o verbo. A paz, irmãos. Boa tarde. Eu me chamo Joel, eu sou aqui do Litoral Paulista, Guarujá, da Igreja Brasil para Cristo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Walter. Usando o próprio exemplo dele a respeito do convite sincero de Deus, eu quero fazer uma ilustração que já serve como pergunta para ele. Digamos que eu quero dar uma festa e eu quero que esse irmão seja convidado, que ele seja convidado. Ele sabe desse convite, mas é necessário que ele receba literalmente um convite pelo correio ou pela internet para que ele possa entrar na festa. Só que eu não envio esse convite para ele poder entrar, porém eu o convidei. Então, como que esse meu convite pode ser sincero? Obrigado. Graça e paz, pastor César. Boa tarde para todos aí do estúdio. Pastor César, o caso da passagem da parábola do jovem rico, nós não podemos concluir que ele rejeitou o seu chamado, no fato aí por não dividir os seus bens, nesse é um caso isolado. E no caso de um povo, podemos afirmar que os judeus estão mortos, porque eles também rejeitaram o chamado de Cristo, a graça de Cristo. Marcos de Guarulhos, obrigado. Adoro esse programa aí. Soltando o verbo. Vamos lá, pastor Everton, e depois tem aí os áudios que chegaram, quem quiser comentar. Eu vou falar sobre essa questão do jovem rico, né? É até um tanto quanto temerário a gente afirmar peremptoriamente que o jovem rico rejeitou definitivamente a oferta da salvação, porque a gente não tem a continuidade do texto, né? A gente não sabe o que aconteceu até o final da vida dela. Mas uma coisa é fato. O texto diz explicitamente que Jesus o amou. E eu acho engraçado, né? Geralmente existem, eu não sei se é assim o pensamento do pastor Walter, mas muitos colegas calvinistas, eles entendem que o amor de Deus ele pode ser dividido em dois tipos de amor.
né? Um amor eletivo e um amor restritivo. Um amor geral, digamos assim, em que Deus fornece sol, chuva, condições para todas as pessoas, mas não um amor salvado, um amor atrelado à salvação. E eu me questiono, né? Porque se a essência do caráter do amor de Deus é o amor, então aquilo que de melhor Deus pode ter e oferecer para alguém é justamente a salvação. Como que Deus, que é muito melhor que nós, e nós, quando decidimos amar alguém, nós já nos entregamos ao ponto de dar o nosso melhor a essa pessoa? Imagina que o Senhor, quando casou com a sua esposa, o Senhor decidiu entregar tudo que o Senhor tinha de melhor a ela. Imagino que vice-versa, da mesma forma, eu com minha esposa. Então, como que eu posso não imaginar um Deus que é muito superior a mim, que tem um amor infinitamente melhor que eu, aliás, um amor perfeito, ele pode amar alguém e não oferecer diretamente, objetivamente, a salvação dessa pessoa. Então eu entendo que Jesus, quando ele faz essa declaração para aquele jovem, ele o amou salvificamente. Quem? Pastor Walter. A graça comum é uma graça que Deus dá a todas as pessoas. As pessoas, elas estão longe de Deus, elas são felizes, elas vivem, elas casam, elas dão festa, elas vão viajar. E tem algumas que vivem muito bem, algumas pessoas que são ímpias até o último fio de cabelo, e elas vivem quase 100 anos, tudo bem. Mas é uma graça que Deus distribui a todas as suas criaturas, e às vezes essa graça comum que ele distribui para os ímpios, elas vêm em benefício daqueles que são os eleitos de Deus, porque nós somos abençoados por médicos, por artistas, por esportistas, por prestadores de serviços, que eles não querem saber de Deus. Mas Deus derrama a graça comum a eles, e essa graça comum sendo para eles, nós também somos beneficiados. Quantas coisas, né? São inventadas e desenvolvidas por pessoas que são ímpias, mas elas vêm em nosso benefício. Agora, esse amor genérico, salvífico, como que Deus, sendo todo-poderoso, ele quer salvar a todos e não salva? Onde já se viu isso? Eu tenho 2 filhos. Tenho um filho de 35 e um de 31. Se eles estiverem morrendo, eu cheguei em casa assim, perguntar para minha nora assim, por que o Gustavo ou o Guilherme não foram ao médico? Porque ele não quer. Porque eles não quiseram ir. Será que eu vou respeitar o livre-arbítrio deles? Eles não querem ir no médico, eles estão morrendo e eu vou deixar eles morrerem lá? Lógico que não. Eu vou mandar vir buscar o SOS e eles vão na marra. E é assim que Deus faz. Deus, ele ama e ele não salva. Ele tem o poder para salvar. Isso vai contra o caráter de Deus. Então, como que eu vou imaginar que Deus ama todas as criaturas? Então, eu seria coerente se eu achasse... Mas o senhor crê que Deus ama todas as criaturas, não crê? Pela graça comum, sim. Mas da graça salvífica, somente para os eleitos. Assim, essa sintonia fina é soteriológica, mas certo. Deus ama todo mundo? Que tipo de amor? Então, essa que é a pergunta. Esse amor, essa graça comum, Deus tem um amor por todas as criaturas. A chuva, o sol, é sobre todas as criaturas. Agora, a salvação, esse amor especial é somente para os eleitos de Deus, para aqueles que ele deu a Cristo antes da fundação do mundo. Porque se Deus amasse todo mundo dessa maneira salvífica, a quem está se referindo, por exemplo, João 3,36, que eles estão debaixo da ira de Deus. Então, se Deus ama todos, indistintamente, todos os homens, sobre quem está a ira de Deus? Sobre marciano? Sobre alguém que... um ET? Logicamente que não. Então, quando fala que Deus ama o mundo, ele está falando uma determinada categoria de pessoa. E dentro dessa categoria, tem pessoas de todas as espécies. Deus amou o mundo. Ele ama o homem, ama a mulher, ama o judeu, ama o grego, ama o pobre, ama o rico. Todas as categorias de pessoa. Agora, para que o João 3,16 esteja de acordo com João 3,36, que é no mesmo capítulo, que ele fala lá que aqueles que rejeitam a Cristo estão debaixo da ira de Deus, permanecem na ira de Deus, quer dizer, constante no passado, no presente e no futuro, são categorias diferentes. Então, o amor de Deus... porque lá deixa eu só pegar um versículo aqui, palavras de Jesus. Depois de fazer sair
todas as que lhe pertencem, João 10:4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Em João 10:27, no mesmo capítulo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quando fala esse todos, sempre está se referindo a essa categoria de pessoas, essas que pertencem a Cristo, essas que foram dadas a Cristo antes da fundação do mundo pelo Pai. Ok. Pastor Everton. Eu gostaria de voltar nesse texto de João 3,16, se for possível. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. E sobre ele permanece a ira de Deus. Pois bem, eu concordo nisso. A ira de Deus está sobre aquele que se rebela contra o Senhor e não recebe a oferta da vida. Olha aqui. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde. Ou seja, continuamente o indivíduo está sendo alvo da pregação do Evangelho, dos impulsos do Espírito Santo, mas ele escolheu permanecer naquela condição de rebelde. Então é óbvio que a ira de Deus está sobre ele. Não tem nenhum problema quanto a isso. Ele vai permanecer enquanto ele não receber a vida, enquanto ele não tiver transformado o seu coração. Ele tem um coração de pedra. Enquanto ele receber a mensagem do Evangelho com o coração de pedra, ele vai rejeitar e nem pode aceitar. Ele é inimigo de Deus. Para ele aceitar, ele vai ter que ser o seu coração transformado. Porque é o seguinte, a fé é um dom de Deus. Então, para a pessoa se tornar de Cristo, é através da fé. É o meio pelo qual a pessoa é chamada ao Evangelho, através da fé. A fé é um dom de Deus, então só vai receber fé aqueles que pertencem a Deus. A diferença entre mim, Walter, e a mais incrédula das pessoas, a pior das pessoas, é só uma. Deus me deu fé e não deu fé para aquela pessoa. E ele não me deu fé porque eu era melhor. Pelo contrário, ele fala que ele escolheu os piores, os maiores pecadores, aqueles que não eram nada. Então, a diferença entre a pessoa escolhida e o pior dos pecadores é simplesmente porque um recebeu a fé que vem do Senhor e o outro não recebeu. A fé é um dom de Deus. Eu concordo, exatamente. A fé é um dom de Deus. Então, se a fé é uma dádiva, por que ela não pode ser outorgada por Deus a todas as pessoas? Pode. Só que alguns vão rejeitar os impulsos da graça e responder com a fé, e outros vão aceitar. Simples assim. Pastor. Mas se a fé é crer, então a fé é crer. É crer naquilo que não se vê, naquilo que a gente não pode provar. A pessoa que não crê, ela não recebeu a fé. Se ela não crê, ela não recebeu a fé. E só vai receber a fé aqueles que o Espírito Santo der a fé. A fé é um dom de Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. Então, se a pessoa não recebe a fé, ela não tem fé, ela não recebeu. Ok. Tem um texto de Mateus 7, quando Jesus fala assim, pedi e dar-se-vos-á, pedi lá, batei, buscar, achareis, não sei o que lá, ele fala assim, pois tudo que pede recebe, que busca encontra. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sendo maus, e a palavra maus ali é maligno, às vezes a mesma palavra usada inclusive para Satanás, sei lá. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu nos dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. É fato de que ímpios podem pedir, ímpios podem orar, ímpios podem, pessoas incrédulas, incrédulo não é a palavra aqui, né? Porque incrédulo não vai crer, mas o perdido, né? O pecador e tal. E aqui Jesus está dizendo, pessoas, vocês sendo maus, são assim, quanto mais vosso Pai pode fazer isso, aqueles que pode dar o Espírito Santo, inclusive, não é a continuação do texto, dará o Espírito Santo, né, àqueles que lhe pedirem. Esse texto não é uma possibilidade de que, mesmo a pessoa sendo má, ela pode receber de Deus uma recompensa, ou o Espírito Santo como recompensa, alguma coisa assim. Totalmente, porque nós somos essas pessoas, né? Nós somos maus, né? Então, a primeira doutrina do Evangelho é que nós somos maus. Isso é verdade. Nós estamos
mortos em terrivelmente perdidos. Romanos capítulo 3. Meu pai, ele chegava em casa mais ou menos 18 horas. E a gente era menino, moleque. E a gente ficava jogando bola na rua o dia inteiro. Naquela época se jogava na rua, né? Eu acho que eu sou mais velho do que vocês dois. Se jogava bola na rua. E quando meu pai chegava, nós estávamos lá em 20 meninos jogando bola na rua. Meu pai pegava assim, você e você, eu e meu irmão. Falei, entra. Só nós dois. Só nós dois. Ele não se preocupava com os outros. Então, o texto aí fala, os filhos. O texto é claro. Então, se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Meu pai não se preocupava com os filhos dos vizinhos. Ele poderia até falar assim, vai pra casa de vocês. E se os meninos não quisessem ir? O problema deles. O problema deles. Mas se eu falasse não para o meu pai, eu saberia o jeito que eu iria, né? O que ia acontecer? Ou tinha que ir, não tinha jeito. Tinha que entrar. Ou entra, ou entra. Ou por bem ou por mal, mas como meu pai era muito rígido, ele só falava uma vez, né? E a gente... Então, porque quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são diferentes da criatura, né? Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, que a gente não pode confundir com aceitar. O verbo receber é um, o verbo aceitar é outro. Eu recebi chuva vindo para cá. Mas eu não tive a opção de aceitar a chuva, não. Eu falei, eu não aceito essa chuva. Não adianta, eu recebi a chuva, eu me molhei. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Daí, tem o versículo seguinte, que as pessoas costumam barrar. O versículo, se não me engano, é 13. João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, nem pela vontade do braço, mas pela vontade de Deus. Então, todos aqueles que nascem de novo e se tornam filhos de Deus, eles se tornam filhos de Deus unicamente pela vontade de Deus e não pelo seu livre-arbítrio, porque eles aceitaram, porque eles... Aqui, pastor Everton. Se o senhor me permite, posso fazer uma pergunta pro pastor Walter? Eu gostaria de entender mesmo, de verdade. Como que o irmão compreende? Eu quero retornar ao texto de João 3,16. Por que o irmão não compreende que ali mundo é a humanidade, todas as pessoas e são todos os seres humanos mesmo? Porque se fosse verdade, ele salvaria todos. Simples. Ele é Deus, ele tem todo o poder. Se ele quisesse. Eu, sendo homem, se eu tivesse capacidade de adotar todas as pessoas, eu adotaria. Se eu tivesse essa capacidade, mas eu não tenho. Mas agora, Deus tem, né, pastor? Deus tem, e ele não faz. Olha, Jesus... Então, mas se eu pudesse, eu adotaria. Deus tem, ele pode. Pode. E por que não faz? Porque ele não quer. Ele foi no poço de Betesda. Lá daquela... O anjo descia. Quantas centenas de doentes haviam lá? Centenas. Ele foi lá, curou virou as costas e foi embora. Que Jesus mau, do nosso ponto de vista. Ele foi lá, curou virou as costas e foi embora. É porque o problema todo é que nós queremos colocar Deus nos nossos conceitos humanos. E assim como o Oriente está distante do Ocidente, o céu da terra, assim é o nosso pensamento distante de Deus. A moral de Deus é diferente, o amor de Deus é diferente. Então, por isso que nós aceitamos, nós cremos, mas muitas coisas nós não explicamos. Então, como é que Jesus pode ir num local onde tem milhares de doentes, ele vai lá, cura vira as costas e vai embora. Ele podia curar todos, mas ele não fez. Eu gostaria de insistir no texto. Em relação ao tanque de Betesda, ali não há um propósito salvífico, né? Há apenas um propósito de cura. Então, é diferente. Em relação a João 3,16, ainda parece que me falta... Será que existe algum elemento escriturístico, elemento textual dentro daquele contexto imediato que demonstre que mundo não é mundo e todos não é todos? Sim. João 17, quando Jesus faz a sua oração em favor dos seus discípulos, ele fala assim, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que tu me deste. Tudo bem, aí eu concordo, uma intercessão específica, mas João 3,16 está falando de vida eterna, está falando de salvação. Então, eu gostaria, por gentileza, se o senhor pudesse demonstrar pra gente um elemento textual dentro dessa perícope que nos leve ao entendimento de que mundo é mundo de eleitos, ou mundo dos judeus, e todos não são todos os indivíduos.
Vamos lá. O judeu, ele tinha um conceito de que só o judeu era amado por Deus. E que os outros não eram amados por Deus. Então, quando João está falando assim, porque Deus amou o mundo, ele está escrevendo aquele evangelho, é para os judeus. Então, em outras palavras, ele está falando assim, Deus não amou só vocês. É por isso que lá no capítulo 1, ele fala assim, olha, vocês não nasceram do sangue. Aqueles que nasceram de novo, não nasceram do sangue. Não é porque você é descendente de Abraão que você pertence à família de Cristo. Porque nem todo aquele que é judeu é de fato filho de Deus, porque os de Deus são os da fé, né? Então, em João 3,16, ele está falando assim, Deus amou o mundo. Que mundo? Não é só o judeu. Entre esses que Deus amou, tem o grego, tem o brasileiro, porque ele amou a nós também. Então, é nesse sentido que dentro daqueles que Deus ama, há pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as condições sociais, a condição intelectual, etc. É mundo nesse sentido. O produtor aqui do programa, ele poderia ter chegado aqui alguns minutos antes e falar assim, tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Ah, não, o pastor Walter ainda não chegou. Não está falando dos 7 bilhões de pessoas que estão... A gente não aplica esse mundo, essa palavra aí, em quase nada no nosso cotidiano. E daí quando a gente vai para um capítulo lá, num versículo como João 3,16, e que está ali porque Deus amou o mundo, a gente leva isso de uma forma absoluta, como se Deus amasse todas as pessoas indistintamente. E no nosso dia a dia, nós testemunhamos que isso não é verdade, que essa palavra ela é utilizada para demonstrar, para exemplificar um conjunto de pessoas. Todo mundo, um conjunto de pessoas. Eu vou chegar em casa e falar assim, tá todo mundo aí? Tá, mas quem que é? Todo mundo é minha família. Restrito ao contexto, né? Bom, eu tenho que fazer o último intervalo e a gente volta já com a última parte do nosso debate dessa tarde aqui no Soltando o Verbo. Vai. Você está ouvindo Soltando o Verbo. A primeira rádio gospel do Brasil. Gospel FM. Agora, o trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. Olha, ainda tem alagamento intransitável pela zona leste de São Paulo, na Avenida Regente Feijó. Não dá para passar nas duas direções, na altura da rua Arnaldo Rosa, ali próximo ao shopping. Tem um trânsito congestionado também pela região Evite. Evite também pela zona leste de São Paulo. O caminho agora da Rádio ao Leste, parado no sentido do bairro da ligação leste-oeste até o Belém. Volta a parar da Salinha até a Gamelinha. Trânsito complicado. Ainda chove bastante pela região. Segue o estado de atenção para alagamentos em toda a capital. Férias no Animalia Park, o novo parque de São Paulo. Uma reserva, um dos maiores aviários do mundo e um parque de diversão indoor. Viva esta experiência. Acesse animaliapark.com.br. É divertido preservar. O trânsito, direto da nossa central de informações Gospel FM. A primeira. A primeira rádio gospel do Brasil. Gospel FM. A primeira rádio gospel do Brasil. Precisando de um alívio nas suas dores? IEP, analgésico e anti-inflamatório natural. Age diretamente no sistema nervoso central, bloqueando a dor. IEP é um produto revolucionário. Alívio nas dores agudas e crônicas. Artrite, artrose, ciático, dores nas costas, enxaqueca. Experimente IEP. Chama no WhatsApp 11 9 4010-0838 ou mundosadio.com.br. Gospel FM 90.1. Atenção, Gideão. Aqui você ajuda o próximo e é abençoado. A sua contribuição apoia as obras sociais e te dá uma proteção através de um seguro de acidentes pessoais no valor de R$5.000. Uma segurança imprescindível em caso de imprevistos, para deixar quem você ama tranquilo. E também, pensando em um dos momentos mais difíceis, que preparamos um serviço de assistência funeral completo. Nessas horas, ter uma cobertura faz toda a diferença. O serviço cobre sepultamentos e cremação, com tudo incluso. O caixão, o velório, as coroas de flores, o registro de óbito, o carro funerário e a assessoria para todas as formalidades.
Tudo isso custa um bom dinheiro e no meio do luto, lidar com cada detalhe ainda é mais difícil. Nessas horas, ter uma cobertura de assistência funeral faz toda a diferença. Pensando em você que sempre pensou no próximo, que preparamos todo esse cuidado. Seja você um Gideão. Ligue 0800 878 1200. Encontre a contribuição que mais se encaixa com você. Seja um Gideão. Abençoe e seja abençoado. Voltamos a apresentar Soltando o Verbo. Você quer estudar teologia com a gente? Então vem, me chama pelo WhatsApp 31985551, coloca teu nome, tracinho teologia, e a gente vai respondendo você com muito carinho e oferecendo para você as melhores propostas dentro da sua, do seu desejo, né, de crescer em conhecimento da palavra de Deus. 011 São Paulo, a entrega é feita para todo o Brasil, 011-3198-5551, mas esse número não é para ligar, é para você chamar pelo WhatsApp. Esse número é um número de WhatsApp, 11-3198-5551. Eu volto aqui, eu parei, comecei sempre com o pastor Everton e estou terminando sempre com o pastor Walter, então o pastor Everton está contigo mais uma vez. Tá, eu gostaria de reiterar novamente o texto de João 3,16. Eu entendi o argumento que foi colocado pelo pastor, e é óbvio, a gente entende, quando vai fazer a interpretação da Bíblia, que a maioria das palavras, elas sofrem aquele efeito que nós chamamos dentro da linguística de polissemia, onde nós temos uma palavra que pode ter várias atribuições de significado. E o que vai definir o significado de uma palavra polissêmica dentro de um texto é o seu contexto. Então, quando eu olho para o contexto imediato de João 3,16, eu não consigo encontrar mundo aqui como um grupo seleto, seja ele grupo de eleitos, ou mundo de eleitos, ou mundo dos judeus, enfim. Por quê? Verso 15, 17, 19, que orbitam em volta deste João 3,16, ele diz aqui, no 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Todo quem? Todo me indica que é toda pessoa. Não consigo enxergar todo participante de um determinado grupo. Toda pessoa que crê. Toda pessoa que crê. Isso aí. No 17 ele diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Aqui está falando de encarnação. Da encarnação do verbo. Não é isso? Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui mundo não pode ser um mundo de um grupo específico. Aqui mundo tem que necessariamente ser todas as pessoas. No 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Jesus Cristo, personificado ali, a luz veio ao mundo. Que mundo? Este mundo, planeta Terra. E os homens, quais homens? Todos os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A gente gosta muito de debater, e é importante, claro, sem dúvida alguma, debater sobre essa temática aqui desses textos bíblicos chaves, mas se a gente for bem sincero mesmo, olhando para aquilo que foi a audiência original desses textos, eu não consigo imaginar que as pessoas que foram alvos dessas palavras ali no primeiro século, elas estavam preocupadas em fazer complexas formulações teológicas. Elas iam ao texto e elas interpretavam aquilo de uma maneira muito clara e objetiva. Então, quando aparece a palavra mundo, eu não consigo imaginar que as pessoas que eram a audiência original iam fazer todo um trabalho exegético para chegar à conclusão de que esse mundo não era mundo. Eu imagino que as pessoas recebiam aquilo como mundo, é o planeta Terra. Todo aquele que nele crê, todo ser humano que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Então, claro, é importante hoje a gente estar debatendo esse assunto aqui, ele é muito mais complexo do que aquilo que eu estou colocando, mas sem dúvida alguma, quando eu olho para esse prisma da audiência original, eu vejo que eles faziam uma interpretação bem simples e objetiva do texto. Ok, vamos lá, pastor Walter. A questão é que, quando o texto ele se torna um pouco obscuro, para mim ele não é obscuro, mas o pastor tem insistido nesse texto, quando ele se torna obscuro, logicamente que nós precisamos lançar luz no texto, a luz de todas as escrituras. Afinal de contas, textos mais obscuros a gente interpreta à luz de textos mais claros, e a Bíblia nós interpretamos como a Bíblia. Aí diz assim, todo aquele que nele crê. O problema é que nós, talvez, posso imaginar que nós temos uma concepção diferente de quem é que vai receber a fé. As escrituras, elas afirmam que Deus
distribui a fé para quem ele deseja, para quem ele quer. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Quem vai crer? Vai crer aqueles que receberem a fé de Deus. Aqueles que não receberem a fé de Deus porque Deus não quis dar a fé para eles, eles não serão alcançados pelo amor de Deus. É simples. A condição de crer, né? Eu entendo a abordagem, é uma boa abordagem, mas como é que faz contextos, por exemplo, daquele de Mateus capítulo 7, aqueles que criam em Jesus, pregavam Jesus e foram perdidos, e também o próprio Satanás, que também crê. A Bíblia diz que vocês creem em Deus, fazem bem, mas o Satanás também crê. Então, o fato de crer, creu, é salvo? Não. Porque não é a fé que salva, né? Não exatamente. É salva. Então, é possível crer e não ser salvo, pastor? Sim. Receber fé de Deus e não ser salvo? Porque, vê só, a fé salvífica é aquela fé que é depositada somente em Cristo. Acho que é João capítulo 12. Falava que muitos creram nele, mas não deixaram a sinagoga, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, muitas pessoas, eles creem em Cristo, porque, vamos ir na Reforma Protestante. A Igreja Romana, alguma vez, negou a fé em Cristo? Jamais. Negou a graça? Jamais. Negou as Escrituras? Jamais. Eles não negaram nada disso. A diferença entre a Igreja Romana e a Igreja Protestante é que, na Igreja Protestante, na fé protestante, é somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Então, a fé em Cristo é uma fé exclusiva em Cristo. Então, se eu estou dividindo a minha fé, eu creio em Cristo, mas ao mesmo tempo eu creio no meu livre-arbítrio. Eu creio que Cristo morreu por mim, mas na realidade ele não morreu por mim. Ele está apenas me possibilitando a minha salvação. E eu preciso complementar a minha parte. Eu estou dizendo que a salvação é um sinergismo entre aquilo que Deus faz, aquilo que Cristo faz e aquilo que eu faço. Consequentemente, eu estou dividindo a glória de Deus. Por quê? Porque a salvação, ela é feita unicamente para a glória de Deus. E quando eu afirmo que essa ação, esse sinergismo, ele existe, que a salvação é aquilo que Deus fez, mas aquilo que eu faço, eu estou dividindo a glória de Deus. Então, qual é a fé que salva? A fé que salva é aquela que é depositada somente em Cristo, e não em Cristo e mais alguma coisa, como acreditava a Igreja Romana, e como muitos acreditam hoje, que a pessoa acha que ele é salvo porque Cristo morreu por ele, mas ele também aceitou a Jesus ou qualquer coisa desse tipo. Então, a glória de Deus é dividida. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ok, pastor. A fé, ou a salvação, melhor dizendo, pela graça, ela é melhor representada através de uma ilustração que é simples para o nosso entendimento. É claro que quando nós falamos em sinergismo, nós estamos falando no recebimento desta graça mediante a fé de uma forma altamente passiva, porque a parte ativa da salvação é totalmente Deus. A salvação nasce com Deus. Então, se a gente pudesse ilustrar, é como se fosse uma pessoa que vê um mendigo na rua e ele vai ofertar ali uma moeda, um dinheiro, alguma coisa, e ao estender a sua mão para ofertar, o mendigo da sua parte recebe bondosamente aquela oferta. Não existe nenhum tipo de mérito naquele mendigo, né? Ele simplesmente estendeu a mão para receber aquilo que ele não merecia, que não era dele, mas que bondosamente a gente desejou doar. Então a mesma coisa acontece com a salvação. Deus inicia e finaliza o processo da salvação. A salvação é totalmente da parte de Deus. Porém, cabe a nós responder a essa oferta bondosamente, claro, habilitada pela graça preveniente, simplesmente com a fé. É a mão do mendigo para receber a esmola da pessoa. O exemplo não cabe aí. Primeiro que, de novo, essa graça preveniente aí, essa é uma doutrina católica romana, na realidade. Não é uma doutrina protestante, reformada. O exemplo maior, eu acho que, não sei se o pastor César e o pastor Everton já teve a oportunidade de ver na praia
a salvação de alguém que estava se afogando? Já teve a oportunidade, pastor? Não, só vídeo. Em vídeo. Então é o seguinte, o salva-vida fica ali na praia. E vê uma pessoa ali que ele está passando da área segura lá e ele começa a apitar. Não, vem pra cá. E a pessoa continua indo. A pessoa vai. Daí, de repente, ele vê a pessoa lá se batendo. Se batendo. Ele não vai pegar o megafone e vai falar: ei, rapaz, se você quiser que eu vá te salvar, você levanta a mão. Ele não fala isso. Na hora que ele vê a pessoa se debatendo, ele vai. Ele é obrigado a ir. Ele pega o barquinho, ele pega o salva-vida, ele pega a corda e ele vai. Chega lá, ele fala: você quer ser salvo? Ou então ele não fala assim: eu não falei pra você num vídeo, agora você vai... Não. Ele vai pegar a pessoa e vai levar ela pra praia, quer a pessoa queira, quer não. E se a pessoa ficar se debatendo lá pra ela não vir pra praia, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dar um sossega-leão e vai levar a pessoa para a praia, mesmo a pessoa não querendo. E daí, quando passar aquilo lá, que chegar um repórter e falar assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Quem que te salvou? Ele não vai falar assim: o que me salvou foi a corda. O que me salvou foi a boia. O que me salvou foi o barco. Ele vai falar assim: quem me salvou foi o salva-vida. Então, conosco acontece a mesma coisa. Nós pertencemos a Deus e Cristo veio para nos buscar. E Ele vai nos levar, porque nenhuma das suas ovelhas vai se perder. E quando nós chegarmos lá diante de Deus e perguntar para nós por que nós estamos lá, nós vamos dizer assim: nós estamos aqui única e exclusivamente porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu no meu lugar. Só isso. Não tem o meu aceite, não tem a minha participação, não tem a minha fé, não tem nada. Nós somos salvos por intermédio da fé, por causa da graça de Deus, mas o nosso Salvador é Cristo. Todas essas ilustrações, na verdade, elas tentam aproximar um conceito que está muito além do nosso entendimento, né? Então é óbvio que talvez em algum elemento da ilustração nós vamos convergir, outros divergir, mas eu ainda continuo procurando entender a partir de elementos escriturísticos. Então, por que a condicional do ser, crer, abrir? Por que essas condicionais? Eu entendo que essas condicionais elas só são verdadeiras, sinceras e honestas se houver uma oferta de fato para a salvação. E se houver a possibilidade de alguém rejeitar essa salvação. Então, é claro que as ilustrações aqui elas vêm apenas de uma forma didática para aqueles que estão nos acompanhando compreenderem os pontos de vista, mas acima de tudo está o relato bíblico. Eu entendo que pelo relato bíblico ainda assim há essas condicionais. Bom, você também pode mandar o seu áudio para cá, 3208-1866, solta o próximo aí, Gerson, bora. Boa tarde, pastor César, a todos que estão na rádio aí. Com relação ao assunto de hoje, a minha opinião é que a graça de Deus ela é irresistível até não ser mais. É claro que o ser humano pode resistir à graça de Deus, mas quando ele é realmente encontrado pelo Espírito Santo e quando Deus chama ele eficazmente, não existe resistência pelo ato soberano de Deus que quis salvar. Então, a graça, ela, quando é eficaz, ela não é resistível. Soltando o verbo. A gente fica permeando aí em torno dos temas, né, teológicos e tal, se é monergista a salvação, se é obra, né, trabalho de um só, ou se o homem coopera ou não e tal. Lá em Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, deixa eu ver aqui, a segunda carta de Paulo aos Coríntios diz assim: nós, na qualidade de capítulo 6, na qualidade de cooperadores com ele também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. E a palavra cooperadores ali é a palavra sinergia, né? Como que o monergista parece que tem um asco dessa palavra de sinergia, mas ela é bíblica, e como é que faz? Sim. Ela é sinergista no sentido daqueles que foram alcançados por Deus, né? Porque Deus poderia atribuir a pregação do evangelho para anjos. E ele... Não, mas o texto fala assim: vocês não podem receber a graça de Deus em vão. É um trabalho da pessoa. Não receber a graça de Deus em vão é um trabalho seu. Entendeu? Sim, mas é o caso que ele já recebeu a graça, né? Ele já recebeu a graça quando... Não, quem está falando já recebeu, mas os outros não podem receber em vão.
Não é essa a ideia? Quando a pessoa recebe a graça de Deus, essa graça salvífica, nunca é em vão, porque Deus ressuscita os mortos. Porque, olha, eu acho que por detrás de toda essa discussão aí, tem qual é a nossa concepção a respeito da obra de Cristo. Porque a salvação é um decreto de Deus, que ela é realizada em diversas etapas. Tanto que alguns textos falam que nós somos salvos antes que houvesse mundo. Depois o texto vai dizer que em outros textos vai dizer que nós somos salvos quando Cristo morreu por nós. Depois vai dizer que nós somos salvos quando nós atendemos ao chamado do Senhor. Outro diz que nós somos salvos quando nós somos glorificados. Então, a salvação é um decreto de Deus, que ele é concretizado em diversas etapas. E uma etapa é a morte de Cristo. Cristo é o Salvador. E ele morreu em nosso lugar. Ele morreu como propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu para nos resgatar. Então, eu imaginar que Cristo pode ter pago o preço a Deus pela nossa salvação. Ele pode ter morrido pelos nossos pecados e essa morte vai ser em vão. Então, todos aqueles pelos quais Cristo morreu, ele vai apresentar essas pessoas diante de Deus, porque ele diz que nenhuma das suas ovelhas vai se perder. E é lógico, Cristo derramou o seu sangue em vão? Quer dizer, pessoas que já estavam e que estarão no inferno, eles foram objetos do sangue de Cristo entregar a sua vida em favor de pessoas que irão perecer. Então, longe de mim imaginar que Cristo pode ter morrido por uma pessoa sequer, que essa pessoa vai perecer eternamente no inferno. Então, a minha concepção, aquilo que as Escrituras revelam, é que Cristo morreu em favor dos seus eleitos, em favor do seu povo. E todo o seu povo será apresentado por ele ao Pai naquele último dia. Bom, vamos lá. Temos mais participações aqui. Uma delas é pelo WhatsApp. Olá, sou Matheus Barbosa, sou novo na fé. Fiquei com uma dúvida sobre a salvação que Jesus nos predestina, conforme foi citado na discussão agora. Então quer dizer que se a pessoa é predestinada a ser salva, ela está livre do pecado, por mais que ela peque? Essa pergunta está respondida lá em Romanos também, não é? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, aumente? Não, de modo nenhum. Então, pelo menos eu não sou calvinista, mas sei que o calvinismo não prega isso, né? Que a pessoa, uma vez que você foi alcançado, então você ganhou um voucher de céu, então você pode pintar e bordar e fazer umas florzinhas em volta, sair mais cedo ainda e não é assim. Mas vamos lá. Infelizmente nosso tempo é muito curto, então eu vou deixar aqui uns 2 minutos e meio, 3 minutos para cada um. E como eu comecei com o pastor Everton, vou terminar com ele. Suas considerações finais, aí 2 minutos e pouco, 3, vamos embora. Tá ótimo, obrigado. Bom, eu gostaria de pontuar algumas coisas que foram ditas no debate, a gente não teve tempo para discorrer. A questão de Deus ter o desejo de salvar a todos, né? 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, deixa isso de forma muito explícita. O desejo do Senhor é salvar absolutamente todos os indivíduos. Uma outra coisa que foi pontuada é a questão de nós muitas vezes conceituarmos a questão do amor sobre o prisma humano. E eu digo, é verdade, com certeza. E só podemos fazer isso sim. Porque existe um princípio dentro da hermenêutica que é muito bonito, chamado de princípio da acomodação, em que Deus se revelou ao homem, ele se comunica através da sua revelação em uma linguagem humana. E nós não podemos deixar de lado o fato de que Deus, que é Espírito, está transmitindo, comunicando conceitos espirituais a seres materiais. Então é óbvio que nós teremos muitas dificuldades de lidar com certos conceitos. Por isso que nós temos diversas antinomias na Bíblia que nós nunca vamos conseguir compreender cognitivamente, como a questão da trindade, da dupla natureza de Cristo, é claro, né? E até essa questão que é difícil de se lidar da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porém, assim como nós, desse lado aqui, de certa forma, fazemos a avaliação do que é amor sobre o prisma humano, né? Porque nós vamos ao texto sagrado e encontramos essa essência do caráter divino totalmente amoroso e onibenevolente nas Escrituras. Do outro lado também, quando vão se fazer o certo conceito sobre soberania, também é sobre a ótica humana. Nós lemos o texto sagrado sobre soberania e nós conceituamos a soberania
também de acordo com o prisma humano. Então, é no prisma humano que nós vamos fazer o nosso debate. Então, querer conceituar Deus sobre algo que nós não entendemos dele é difícil, não tem como. A mesma coisa é conceituar a soberania de Deus, não tem como. Então, nós conceituamos amor e soberania de Deus mediante aquilo que está revelado. Tem um texto para a gente finalizar aqui, que é muito importante, não foi dito aqui no debate, é o texto de Atos 7:51, quando Estevão está falando ali com a sua audiência formada por todos os homens, mas especialmente os judeus, e eles dizem, homens de dura cerviz, Atos 7:51, de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E me chama a atenção essa questão temporal do advérbio sempre, né? Ou seja, não foi uma ou duas vezes, mas sempre vocês resistem ao Espírito Santo. Então, colocando aqui uma possibilidade, sim, de pessoas que resistem ao Espírito Santo. E o último texto para a gente finalizar, talvez o mais clássico deles, é o próprio Jesus orando por Jerusalém, né? Lá em Mateus 23:37, quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes, muitas vezes, não foi uma ou duas em que Deus enviou profetas para salvar aquele povo. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Ou seja, demonstrando claramente que existe uma vontade de Deus de salvar aquelas pessoas, de reunir aquelas pessoas, mas essa vontade foi frustrada mediante, infelizmente, a dura serviço no coração daquelas pessoas. Então, para você que está nos assistindo, saiba que, embasado num texto simples de João 3,16, Deus oferta a salvação para você. A única reles participação que você pode ter nisso é demonstrar fé nessa oferta de salvação. Obrigado pela oportunidade, foi uma honra poder conhecer pessoalmente também o pastor. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Deus abençoe a todos. Pastor Walter. Primeiramente, eu gostaria de novamente agradecer pela gentileza do pastor Everton, do pastor César também, de toda a equipe. E esses textos aí, tanto o de Jesus como o Estevão lá, eles provam que esses textos aí está falando de pessoas que ainda não foram redimidas. E eu citei eles no início. Quanto a quem Deus deseja salvar, eu vou repetir lá, João 6. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. A vontade de Jesus era salvar a todos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Mas Jesus fala assim, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos. Todos quem? Todos aqueles que ele me deu. E eu poderia falar ainda muitas coisas, mas eu prefiro citar alguns textos, porque as minhas palavras não são melhores do que as palavras do Senhor. Então só vou encerrar dizendo alguns textos. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. 2 Crônicas 26. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Efésios 1:11. Nele digo que fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou e nos chamou. É interessante aqui. Que nos salvou e nos chamou. Quer dizer, a nossa salvação vem antes do nosso chamado. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E para encerrar, João 23:13. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Salmo 115:3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz conforme lhe agrada. Maravilha.
Bom, pastor, suas redes sociais, quem quiser te encontrar a igreja, como é que funciona? A igreja chama Igreja Batista Reformada de São Paulo. Nós temos um canal no YouTube, então você pode ir lá entrar, se inscrever no canal, e você vai ver as pregações. Eu tenho Instagram, se você colocar lá Walter Regiane, você vai me achar no Instagram. E eu também tenho um canal no YouTube. Walter Regiane com 2 Gs, 2 Gs e no final. Regiane. V com V, Walter com V, Regiane, 2 Gs e no final. Legal. E o seu? No Facebook, Everton Alves. No YouTube, Prof. de Professor, Everton Alves. No Instagram é o meu nome completo, Everton Alves dos Santos, só que com ponto entre os sobrenomes. Everton.alves.dos.santos. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. Deus abençoe. O privilégio é sempre meu. Deus abençoe. Um abraço à nossa produção. Por mais esse conteúdo de alta qualidade para você, para o seu conhecimento, para você mudar de opinião, reforçar um pouco mais a sua opinião. É para isso que a gente está aqui. Amanhã tem mais. Agora fiquem aí na companhia do Gerson, que vai pilotando aqui toda a estrutura da Gospel FM. Eu volto por aqui amanhã, a partir das 4:30 da tarde. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. A primeira rádio gospel do Brasil.